Parabéns aos vizinhos. Como diriam os faquistas, né? Vocês deitaram. Eu falei para eles, vocês deitam na onde, né? Não conhecia esse Então vocês deitaram. Você sabe o que é deitar depois? Eu digo explica para vocês o que é. Jimmy, agora você sabe o que é deitar, né? Agora você sabe o que é. Mas vocês deitaram, parabéns, viu? Foi maravilha. Então assim, gostei inclusive do bode Padre Pio, né? Foi legal. Porque de fato precisaria de um podcast mesmo, com muitos episódios, para poder contar a história de Padre Pio, né? É impossível a gente trazer uma história completa dele em meia hora, uma hora que seja. A história do Padre Pio dá para a gente fazer um acampamento só do Padre Pio, só para vocês terem uma ideia, né? Então eu gostei bastante que os alunos exploraram, muito legal, muito bem, essa parte milagrosa do Padre Pio. Ele teve de fato uma vida muito mística, né? Essa música que a gente acabou de cantar, ela é uma oração escrita à mão por ele, né? Então assim, ela reflete, reduz tudo aquilo que o Padre Pio sentia. E é esse lado humano dele que eu quero trazer para vocês agora, para vocês conseguirem entender. Quando a gente fala assim, eu tenho santo de devoção, eu gosto muito de um santo, sei lá, São Francisco, São Sebastião, tem São Benedito, que foi a Padre Brasileira. Mas quando a gente fala assim, sou devoto de um santo, o que a gente pensa? Poxa, vou pedir oração do santo, vou rezar do santo, vou fazer a novena do santo, vou na missa no dia do santo. Só que a gente se esquece o principal. O que significa a palavra devoção? Né? O que significa eu ser devoto de um santo? A palavra devoção significa ser imitador. Então assim, se eu sou devoto de Padre Pio, por exemplo, eu tenho que buscar imitar o Padre Pio. Não significa que eu vou viver como o Padre Pio, né? Mas assim, a gente tenta buscar ao máximo levar a vida como o Padre Pio levava. Eu acho que é devoto do Padre Pio. E quando a gente fala sobre levar a vida como o Padre Pio levava, e por que me chamou muito a atenção quando eu conheci a história de Padre Pio, que ele foi devoto e tudo mais, o que me chamou muita atenção foi a forma que o Padre Pio lidou com o sofrimento. A forma que ele lidou, porque no ano de 2014 estava passando por uns problemas psicológicos, processo de depressão e tudo mais, e eu fui atrás, eu fui passar para conhecer Padre Pio, para entender, porque assim, o homem sofreu, ele já nasceu com doença respiratória, ele já passou assim, ele era muito atrapalhado, né? Então assim, quando ele se tornou padre, recém-padre, ele quase matou uma criança afogada com sal na hora do batismo, né? Enfim, ele era assim, ele era bastante criticado por isso, né? Um pouquinho atrapalhado. Ele foi vivendo a vida e assim, Padre Pio nunca quis ter fama. Tanto é que, de verdade, se vocês um dia tiverem a oportunidade, de coração mesmo, visite a cidade de Padre Pio. O corpo dele está em uma cidade chamada San Giovanni Rotondo, na Itália. Uma cidade assim, só para você ter uma ideia, eu tive a graça de estar lá em 2016, para chegar lá, saindo de Roma, é um avião, um trem e um ônibus, para chegar lá. Então, tão assim, isolado que é. E é uma das lugares de maior peregrinação do mundo. Mas por quê? Por quê? O que tinha de diferente na vida de Padre Pio? Ele simplesmente, como ele falava, né, gente? Eu só sou um frei que reza, não sou nada mais que isso. Né? Eu estou aqui quietinho na minha, assim. Só que assim, a forma que o Padre Pio tem lidado com o sofrimento, que me chamou muita atenção. Por quê? No primeiro momento da nossa vida, quando a gente sofre, porque assim, todo mundo aqui, né? Fez o acampamento, sai do acampamento, tudo maravilhas, o que acontece depois? Sofrimento, né? É só sofrimento. A vida, às vezes, do cristão, dependendo do cristão, se resume a sofrimento. E eu conversava até hoje com uma amiga minha, que ela faz terapia e tudo mais, perguntei se a terapeuta dela era católica, né? Porque assim, me veio na mente, se a gente faz terapia com uma pessoa não católica, né? Qual que é a forma que o psicólogo vai dar para a gente lidar com o sofrimento? A gente fica pensando, né? Porque o cristão tem um jeito diferente de enxergar o sofrimento. O sofrimento para nós cristãos se converte em santificação. E o Padre Pio nos traz isso, a realidade, nos traz esse sofrimento sendo convertido em santificação. É a coisa mais surreal que tem. Porque igual os alunos falaram, ele foi perseguido pela própria igreja. Só para você ter uma ideia, quando o Padre Pio recebeu as chagas, para quem não sabe, as chagas são ferimentos de Cristo. Então assim, são buracos, são furos dos pregos que aparecem nas mãos, nos pés e no lado, né? Então assim, o Padre Pio ficou 50 anos com essas chagas. Ele não pediu, ele não queria aquilo, mas ele recebeu as chagas. E aí ficou 50 anos. É uma ferida que doía 24 horas, que sangrava 24 horas, e por aí vai. E a hemorragia é uma ferida que ela não é provocada, né?
Então assim, quando o Padre Pio ele usou até a luvinha, gostei que eles pegaram uma luvinha, né? O Padre Pio usava a luvinha justamente para esconder as chagas dele das pessoas. Por que que acontecia? Cara, todo mundo sabe, porque assim, o fenômeno das chagas não aparece todo dia, sabe? O Padre Pio ele foi o primeiro padre e o único padre a receber as chagas de Cristo na história. Quem tinha recebido antes era São Francisco, 500 anos antes, entende? Então assim, não é sempre. Então, a hora que o Padre Pio estava com as chagas, a galera começou a ser devoto dele de vida já. E aí o que acontece? A inveja ela acaba surgindo. Então, muitos padres começaram a ter inveja, o Padre Pio e tudo mais, começaram a denunciá-lo. Então, cada coisa que o Padre Pio fazia, ele era denunciado. E aí o Padre Pio foi, ele é o criador. Se nós estamos aqui hoje em um grupo de oração, é graças ao Padre Pio. Ele foi o criador dos grupos de oração. Só que quando ele criou o grupo de oração, na época da guerra, era só as mulheres que rezavam, né? E aí já vai, começa a perseguição. O padre só se reúne com mulher para rezar. Esse padre está de rolo, né? Uma coisa está errada. Olha lá o padre, ele fica forjando as próprias chagas. Olha, esse padre está uma coisa esquisita. Começaram a perseguir o padre, a ponto dele. O Padre Pio tem que fazer processos cirúrgicos sem anestesia, justamente para que ele não dormisse e as pessoas fossem ver as chagas. Até que teve um dia que ele não aguentou as dores de uma cirurgia e acabou desmaiando. E aí as pessoas, os médicos, tiveram acesso às chagas e puderam ver que não tinha explicação. Porque assim, não tem como, não é um furo que é provocado. Então não entra algo que entra, algo que sai. É uma ferida que surge, né? Então o Padre Pio tinha ferimentos na barriga, no tronco, assim, que mudavam de lugar. Ele ia fazer exame um dia e estava de um jeito, no outro dia estava de outro jeito. E aí, né? Fora os milagres de bilocação, que ele aparecia em 2 lugares ao mesmo tempo, o milagre da levitação, o milagre de ter o dom de saber os pecados. As pessoas iam confessar para ele, perguntavam, tá, mas e tal pecado, você não vai confessar? Não. O próprio pai dele, né, o pai dele no leito de morte, assim, ia se confessar, estava com vergonha de confessar para o próprio filho. O Padre Pio fez o quê? Ele falou, pai, então eu vou falando dos seus pecados e o senhor fala, me perdoe, Senhor. Então o Padre Pio foi narrando os pecados. E por que ele bilocava? Como que sabia que ele bilocava? Porque ele sabia até mesmo dos pecados que o Padre Pio cometeu nos Estados Unidos, quando fez uma viagem, por exemplo. Entende? Então, assim, o Padre Pio aparecia para um piloto de avião caça durante a guerra, convencendo a não atacar, e o cara pousou o avião e foi atrás do Padre Pio. Então, assim, se a gente fosse parar para contar todas as histórias do Padre Pio, a gente ia virar a noite aqui. Mas eu digo para vocês que quem quer se interessar em saber um pouco mais sobre as histórias de Padre Pio, tem um livro incrível chamado Padre Pio sob investigação, que é simplesmente um dossiê do processo que o Vaticano abriu contra ele na época de investigação. Então nesse dossiê tem todas as provas, tem as radiografias, tem assim, tudo que você imaginar tem lá da história de Padre Pio. Então assim, é um dos melhores livros que eu li bastante coisa de Padre Pio. Esse livro assim, é o top 1 dos melhores livros assim, de Padre Pio que existe. Mas voltando à questão, então a gente viu que Padre Pio era muito perseguido, né? E numa dessas perseguições, acho que a mais difícil da vida dele foi quando ele foi preso, né? Ele foi preso num calabouço assim, proibido de atender confissões, que a gente viu, né, que ele era muito ligado às confissões, ao sacramento. Foi proibido de atender confissão e proibido de celebrar missa. Foi preso, justamente por essas perseguições infundadas, né, que vinham a respeito dele, porque tudo que ele fazia era muito sobrenatural. Só que, como eu disse, ele era extremamente humilde, ele não queria aquilo, ele não entendia porque Deus permitia que ele passasse por aquilo, né? Então ele tem um livro chamado também Flor, esse é mais difícil de falar, vou até mandar para o Max depois, chama Florilegio do Epistolário, que basicamente é um diário do Padre Pio que ele escrevia. Então, uns capítulos desse diário ele estava preso. Então você vê os escritos dele quando ele estava preso, como que a alma dele doía, né? Como ele sofreu, porque o que ele mais amava era a confissão e celebrar a missa, né? Então assim, eu peguei uma passagem bíblica aqui, que nos liga a essa questão de sofrimento. Quem trouxe a Sagrada Escritura aí? Abre para a gente no livro do Eclesiástico, não é Eclesiastes, Eclesiástico, capítulo 2. Então, vocês pegam ele de vocês. Eclesiástico, capítulo 2. Sou muito fã de falar a página, mas a página da Ave Maria é na 1161. Se tiver uma Ave Maria pequena, já começa essa página. Se tiver outra tradução, também começa essa página. Então, livro do Eclesiástico, capítulo 2. Não confundam com Eclesiastes, que é outro livro, outra situação. Eclesiástico. Acharam aí? Vamos lá então. É duro, tá?
passa a mão na cabeça nossa, não. A gente é duro mesmo. E vale mais ainda para nós que estamos na iminência do quarto FAC, na iminência de servir no quarto FAC, seja na interna ou na externa. A gente sabe que o FAC é um acampamento muito puxado, né? Então, aqui você tem. Sabia? Na Clara, né? Tem uma coisa que vai ser muito puxado, no bom sentido, né? Muito intenso o FAC. A gente vive muitas coisas no FAC. Então, essa palavra vem de encontro a nós que estamos em preparação para o FAC. Então, vamos lá. Eclesiastes capítulo 2. Exato. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus. Espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceite tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência. Pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação. Põe tua confiança em Deus, e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor dele até na velhice. Vós que temeis o Senhor, esperai em sua misericórdia. Não vos afasteis dele, para que não caiais. Vós que temeis o Senhor, tende confiança nele, a fim de que não se desvaneça a vossa recompensa. Vós que temeis o Senhor, esperai nele, sua misericórdia vos será fonte de alegria. Palavra do Senhor. Eu falei, eu sei que era forte, você não acreditar. Não é forte? É forte pra caramba essa passagem bíblica. Por quê? Olha que ela fala aqui pra gente, ó, que é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus, pelo cadinho da humilhação. Alguém sabe o que é um cadinho? Essa história é difícil, cara, sabe? Eu ver aqui. Só que talvez se mexe com ouro que vai saber o que é um cadinho. Alguém sabe o que é um cadinho? Vocês já viram? Sabe, cadinho? É tipo uma xícara assim de porcelana? É um potinho de. Fugiu o material dele agora, mas não é cimento, é parede de cimento, cara. Não fugiu agora não. É tipo uma argila, é um potinho assim. Sabe quando derrete o ouro e joga aquele ouro derretido dentro do potinho? Então, aquele potinho lá é chamado cadinho. O que cai no cadinho? Cai o ouro reluzente, assim, que é mais pouco, assim, sabe, do ouro, aquele ouro derretido. Porque o ouro, ele é um metal nobre, ele é imponente, né? Quantos de nós nos achamos imponentes na nossa vida? Imponentes, nada nos abala. O que Deus faz com a gente? Nos derrete. Por que Ele nos derrete? Porque Ele quer nos moldar. Então, quando Deus nos coloca no cadinho da humilhação, é porque Ele nos derrete e nos permite viver a humilhação, para que a gente se erga prontos e santificados. Então, assim, quando essa passagem vem ao encontro, é justamente para nós nos ligarmos. Quando o sofrimento chegar, olha, ficar desesperado não resolve nada. Nunca desespero nenhum resolveu nada na vida, muito menos sofrimento. Então, assim, pôr a confiança em Deus e entender que Deus tem o costume de nos tratar como ouro e prata, né? Então Ele quer nos purificar na dor, né? É na dor que nós somos purificados. Aí tudo isso vem de encontro com o Padre Pio. Por quê? O Padre Pio ele experimentou a dor física, experimentou a dor espiritual, experimentou o sofrimento. Como falou, né? Ele apanhava do cão. O Satanás aparecia para ele fisicamente assim, e saiu na porrada com ele. Então o Padre Pio apareceu no dia seguinte lá com o olho roxo e ilustrado, não entendia o que aconteceu. O Satanás apareceu e bateu nele, né? Para brigar com ele, né? Então, assim, ele experimentava muito isso. Esse sofrimento, assim, de todas as formas possíveis. Mas não precisa ter medo, tá? Que o Satanás aparecer para alguém assim, fisicamente, essa pessoa tem que ser assim, mas santo mesmo. Então, se um dia aparecer para a gente, a gente tá santo, top das galáxias demais. Então, assim, nós precisamos entender que o nosso sofrimento ele só existe porque Deus quer nos santificar. Você já viu alguém ser santificado só nas alegrias da vida? Que a gente tem esse costume, a gente quer, poxa, a gente trabalha tanto, a gente rala tanto, a gente quer ter prazer na vida. Não está errado, né? Tem que viajar mesmo, tem que viajar com a família, se divertir, passar para a semana. Só que, quando o sofrimento chegar, eu falava isso, tem um grupo de adolescentes que eu acompanho, que aconteceu certa coisa assim, tudo que acontece é de reclamar, né?
reclamar. Eu falei para eles, poxa, às vezes pode acontecer assim, uma coisinha que tira vocês da zona de conforto, já começa a reclamar. E a gente é assim, né? Quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente já começa a reclamar. Nossa, mas eu quero servir um faca, assim, tá animado para servir um faca. Aí é chamado para a cozinha. Cozinha, né? Tira a zona de conforto. Para cortar uma cebola. Ou então, chama para a cozinha, né? Sabe cozinhar. Chega lá, vai secar prato. Então, você sabe, não vai cozinhar, vai secar prato. Não porque o coordenador é maldoso, não, porque assim, a gente tem que ser chamado a sair da nossa zona de conforto. Não é intencional, é Deus que nos permite viver isso. A sair da nossa zona de conforto. Justamente por quê? Porque Ele nos chama a ser santos. Ó, o nosso Deus aqui está mais enxagado, né? Olha o nosso Deus aqui, ó, extremamente fora da zona de conforto dele, onde Ele foi parar. Então nós todos somos chamados, gente, a entender o sofrimento. E ser devoto de Padre Pio é isso. Ser devoto de Padre Pio é entender o sofrimento. Se você conseguir, se você pegar a história de Padre Pio, estudar para valer, assistir o filme dele, é um filme muito bom, são 3 horas de filme, 2 partes, na verdade, de 1h30 mais ou menos, cada parte. Se você pegar para assistir o filme dele, estudar a história dele, e de fato se interessar em ser devoto dele, gente, se você conseguir entender como esse homem entendeu o sofrimento, como que esse homem transformou o sofrimento em santificação, tudo na sua vida vai mudar. De verdade mesmo, tudo vai mudar. O sofrimento vai se transformar em santificação. Dentro do sofrimento você vai ter alegria. É loucura. Talvez você não esteja preparado ainda para isso. Mas assim, enxergar uma alegria dentro do sofrimento é o ápice de uma caminhada. Então assim, que São Pio possa nos ajudar, né? Que São Pio possa interceder por nós. E ele falava assim, não esqueci dos jovens, né? Então, quando eu vi, olha, foi difícil o Espírito Santo, porque eu sempre ouvi falar, queridos jovens, né? Eu não sabia como falar, disso. Queridos, eu falei queridos campistas. Queridos irmãos, não que vocês não sejam jovens, né? Eu descobri, todos 30 também. Descobri que somos jovens há mais tempo. Então, caríssimo, né? Vamos usar o caríssimo. Mas enfim. Então, que nós possamos entender, que o Padre Pio possa interceder por nós, para que o nosso sofrimento, leve essa reflexão para a sua vida. Se você tem costume de reclamar de tudo que acontece, reclama, não é grato por nada, lembra disso. Deus nos permite o sofrimento para nos santificar. E se Ele quer te santificar, porque Ele te ama, é porque Ele quer estar contigo. E talvez se você pensasse, poxa, mas eu não sinto a presença de Deus, Ele não me ama, ou só sofrimento, estou sozinho. Toda vez que você sentir isso, você abre a sua Bíblia em Isaías 43, que é a melhor e maior carta de amor que você vai receber na sua vida. Nem vocês são casados há quantos anos você está casado? É o homem que você não lembra, ele é assim mesmo, né? Senhor Tivilho, quantos anos de casado aqui? 32, 20 anos, Senhor Tivilho. E nenhum de vocês, em todos esses anos, recebeu uma carta de amor tão amorosa quanto está lá, Isaías 43, que é de Deus para você. Então, se você um dia sentir, entender e achar que Deus não te ama, ou se você está sofrendo e está sozinho, abra lá, Isaías 43. Dá vergonha, sabe? Dá vergonha, porque assim, como eu pude reclamar? Então, assim, você abre dele. Então, que o Padre Pio ele possa, então, nós possamos recorrer a ele, a intercessão dele, mais uma vez, se você tiver a oportunidade, nem que você precisa fazer uma economia a mais, mas visite São Giovanni Rotondo. Tem essa experiência de pertinho. O corpo de Padre Pio está exposto lá para você ver de pertinho o corpo desse homem. Esquecemos até de falar, né, que quando foram exumar o caixão dele, o corpo dele estava lá parcialmente corrupto, depois de 50 anos enterrado. Tem um monte de coisa, tem um monte de falar do Padre Pio. Então, vai ter vamos marcar de fazer uma parte 2 para a gente poder falar mais dele, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, para que a gente possa ter alcançado esse objetivo de apresentar um pouco mais de Padre Pio para vocês. Agradeço aos vizinhos por terem feito uma apresentação tão bacana, um teatro tão legal, explorado muito, né? A vida dele é difícil em 15 minutos, né? Muita coisa demais da conta, mas enfim, assistam o filme dele, leiam o livro dele e sempre contar para eles que quer conversar um pouco mais sobre Padre Pio, entender um pouco mais sobre ele. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.